Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Wesley e hoje eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma mais prática e direta como implementar o nosso PCC ou balanceamento de carga com PCC na MikroTik. Então, esse é um tópico bastante solicitado e procurado, pesquisado na internet, mas que algumas pessoas não conseguem explicar com a clareza e muitas vezes até não entendem o real funcionamento do PCC, né? Saber como é que ele opera para poder fazer o que ele faz. Então, basicamente, o que é o PCC? O PCC, como significa Per Connection Classifier, ele é um classificador de conexões, certo? É um algoritmo que desenvolvido e utilizado pela MikroTik, em que ele vai fazer uma classificação de conexões baseado em alguns parâmetros, alguns atributos do cabeçalho IP, certo? Então, a gente está acostumado a ouvir muito o termo load balance, né, que é o balanceamento de carga, e não sabe às vezes o que é o load balance, o que é um balanceamento de carga. O balanceamento de carga nada mais é do que a divisão de uma determinada demanda através dos nós que temos disponíveis em nossa topologia. No nosso caso aqui, a gente tem um roteador de borda conectado a três links de internet ou a três provedores de internet, certo? Diferentes, a três operadores diferentes. Então esse cenário aqui ele é, pode ser utilizado em ambientes de provedor, tem mais de um link, né? A partir de dois ou três links de internet. Para empresas também, que tem mais de uma conexão. E muitas vezes o que acontece? Eu tenho uma empresa, um provedor que tem um link. Primeiramente ele tem um link com a internet, né? Iniciou, comprou um link com a internet. E à medida que o tempo vai passando, que a demanda vai aumentando, esse provedor acaba contratando um outro link ou outros links de internet. Não só esse provedor, mas essa empresa. Então, muitas vezes as configurações que são feitas, essa contratação desse outro link, muitas vezes serve também como uma forma de tolerância à falha, né? Então, caso um link desse falha, o outro assume e o tráfego continua fluindo para a internet, fazendo com que os clientes não percam conexão com a internet, certo? E em alguns outros casos é de interesse da empresa ou do provedor fazer com que esses links não fiquem ociosos, né? Então, a demanda que haja de conexão pela internet é que ela seja dividida por esses links para que eles fiquem sempre ativos, fiquem conseguindo escoar o tráfego pela internet, certo? Então, esse eu acho que é o cenário mais adequado e mais usual. Então, primeiramente, como é que funciona o PCC? Certo? O PCC ele utiliza um algoritmo, ele pega o campus do cabeçalho IP, certo? Ele pega campos do cabeçalho IP que nós vamos definir, certo? E através desses campos ele gera um número de 32 bits, certo? Ele gera um número de 32 bits. Esse número de 32 bits é um número bastante grande, né? Para quem não sabe, 32 bits eu tenho 2 elevado a 32, que isso aqui dá mais de 4 bilhões de endereços, certo? Bilhões, dá um número correspondente a mais de 4 bilhões de possibilidades, ok? E ele pode utilizar também outra informação do cabeçalho IP, que é a informação de portas. Então, usualmente, a gente tem no protocolo TCP, no protocolo DP, na pilha do protocolo TCP/IP, melhor dizendo, a gente tem um range de portas que equivale a 16 bits, certo? Então eu tenho 16 bits para a definição de porta. Isso aqui me dá um número que vai de 0 a 65.535 possibilidades, ok? Então essas duas informações aqui do cabeçalho IP, certo? Os endereços de IP e os endereços de porta, eles são utilizados pelo PCC de acordo com o que a gente configura, certo? De acordo com o que a gente faz a marcação, que a gente escolhe a marcação. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando estiver ativando essa configuração. Então o que acontece? Com as informações de IP e com as informações de porta, o PCC ele vai gerar um número, um hash, como a gente chama, certo? De 32 bits, um número de 32 bits. E esse número de 32 bits vai ser utilizado para que o algoritmo interno dele consiga
fazer uma operação matemática, certo? Que no caso aqui vão ser divisões. Vai fazer uma divisão aqui para que ele consiga classificar por qual dessas conexões aqui o tráfego vai fluir. Então, vamos supor, ignorando aqui o que a gente tem aqui, vamos supor que a gente tenha, por exemplo, tivéssemos aqui 3 links de 100 megabits por segundo, certo? Mbps, eu tivesse aqui 3 links de 100 megabits por segundo. Eita, M feio. Megabits por segundo. 100 megabits por segundo. Então, notem, eu tenho 3 links iguais, 3 links de capacidades iguais. Então, o meu PCC, eu vou, através do meu PCC e a tabela Mangle, a gente vai ver que a gente vai utilizar não só o PCC, mas o PCC ele é um auxiliador. A gente vai fazer uso do firewall com a tabela Mangle, certo? Mangle, do próprio PCC, e vai fazer uso do PBR, na política de roteamento que a gente vai usar no nosso roteador para que o tráfego marcado, classificado e marcado pelo Mangle consiga fluir por esses links, por essas rotas que a gente vai definir. Então, supondo que nós tivéssemos 3 links diferentes, com a mesma capacidade, 3 links simétricos, o PCC classificaria essa conexão em 3 conexões diferentes, certo? Então, esse número de 32 bits seria dividido por 3 e o resultado desse número de 32 bits poderia ser, o resto dessa divisão poderia ser 0, 1 ou 2, certo? Eu tenho 3 possibilidades aqui, são 3 marcações. De acordo com o resultado, o resto dessa divisão ele vai classificar as conexões para um desses links aqui, sendo 0, sendo 1 ou sendo 2. Tranquilo? Então, basicamente é isso que o PCC faz. No nosso cenário aqui, nós temos três links, sendo que 2 deles têm uma capacidade igual e um deles uma capacidade diferente. Então a gente tem aqui uma assimetria nesses links. E por que, Wesley, você colocou essa velocidade em kilobits por segundo, né? Não colocou mega? Isso aqui não é link usual da atualidade. Então, como a gente vai usar um ambiente simulado aqui, a gente está usando aqui as imagens CHR da MikroTik, né? Essas licenças elas têm a limitação de velocidade por interface de no máximo 1 megabit por segundo. Então, para que o nosso exemplo aqui fique mais didático, eu escolhi essas velocidades inferiores aqui para que essa velocidade aqui do link nunca superasse 1 mega e a gente conseguisse ver o fluxo de tráfego aqui nessas interfaces de acordo com as marcações que nós vamos fazer, certo? Então isso aqui foi proposital, beleza? Então, tirando um pouco da teoria, a gente vai partir para a prática agora. Então, lembrando aqui, a gente tem um cenário basicamente comum para um provedor de internet, mas poderia ser tranquilamente uma empresa, certo? Geralmente as empresas não usam discadores, não usam concentradores ou servidores PPPoE para autenticar seus clientes. A gente tem aqui um roteador que distribui IP via DHCP, com IP fixo, whatever. Então, eu tenho aqui um cenário basicamente que é utilizado em um provedor, em que ele tem 3 links de conexão. Eu tenho aqui a faixa dos meus clientes, tenho os meus clientes conectados aqui através de um servidor do serviço PPPoE. E esse esse concentrador PPPoE está ligado aqui ao roteador de borda, através de uma rede ponto a ponto aqui, que eu defini 1/30. E habilitei o roteamento aqui para que eu não fizesse NAT, certo? Nessa caixa aqui. Então, isso aqui a única caixa que vai fazer NAT vai ser o roteador de borda aqui, que vai fazer a tradução de endereços para conectar com a internet. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou aqui no meu roteador de borda. Eu tenho aqui meu roteador de borda, eu tenho aqui já tem pré-configurado aqui, eu já enderecei, ou melhor, eu já nomeei aqui as interfaces de conexão conforme a gente tem aqui no cenário. Aí é Ether 1, Ether 2 e Ether 3 com ISP1, ISP2 e ISP3, certo? E também fiz a conexão aqui com o servidor PPPoE Server, né? O nosso concentrador PPPoE Server. Então, aqui em IP Address, eu tenho as conexões aqui que eu estou usando, eu estou conectando aos meus provedores, as minhas operadoras aqui através de PPPoE.
Eu tenho aqui, ó, discador PPPoE1, ESP1, ESP2 e ESP3. E tem a conexão ponta a ponta aqui com o meu concentrador PPPoE, ok? Perdão. Então, primeiramente, o que nós temos? Eu vou vir aqui na tabela de rotas. Percebam, eu não tenho uma rota definida aqui para os meus discadores PPPoE. Eu apenas adicionei os discadores PPPoE e na opção aqui eu não marquei a opção adicionar rota de padrão. Por quê? Porque a gente vai definir as rotas de acordo com a prioridade, de acordo com os links, ok? Então tem apenas os discadores aqui que já fizeram a conexão e agora eu vou fazer a definição. Antes disso, eu vou criar uma rota aqui, só para que haja comunicação, para que meu roteador de borda consiga enxergar a rede dos meus clientes. Então o bloco lá dos meus clientes é o C6400/24 e o endereço do gateway do próximo salto vai ser o 10002, que é o endereço do meu concentrador PPPoE. Então vou botar aqui clientes PPPoE, só para que eu possa me orientar. E vou definir aqui as rotas padrão. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer com que essas rotas aqui fiquem acessíveis à internet. Então, como eu desmarquei aquela opção, como eu falei antes, eu vou criar aqui uma rota padrão para cada um deles. Então, a rota com a interface de saída vai ser o ESP1. Então, lembrando que, no caso aqui, como eu tenho uma conexão PPPoE, eu marco a interface de saída como destino, né? Como meu próximo salto. Se por acaso eu tivesse um IP fixo aqui, ou tivesse DHCP, eu poderia marcar a opção lá para o cliente DHCP para ele adicionar a rota. E eu poderia manipular a distância lá. Ou simplesmente eu poderia definir, se fosse no caso o IP fixo, botar o IP aqui do próximo salto. Então, eu vou deixar aqui essa ESP1, dizer que ele tem distância 1, já que ele é o link maior. Eu vou adicionar aqui, vou criar um comentário aqui. Rota padrão ESP1. Então, um comentário para ele aqui. Vou dar um copy aqui. Acionar a rota para o ESP2. Vou botar uma distância 2. Certo? Vou botar aqui o comentário para a rota padrão ESP2. Vou aplicar aqui, vou dar um copy. E por fim, a rota ESP3 com a distância 3. Vou dar aqui o comentário. E vamos lá. O que nós temos? Então, nós temos as rotas de saída aqui, a rota padrão para o ESP1, ESP2 e ESP3. Lembrando que, como eu tenho 3 rotas para o mesmo destino, o destino aqui é o 00000, ou seja, qualquer endereço na internet, a rota com menor distância ela vai ser a preferencial. Então, eu tenho uma rota com a distância 1, uma rota com a distância 2 e uma rota com a distância 3. Por que isso? Porque caso essa rota aqui caia, por acaso aqui essa rota deixe de existir, a rota com distância 2, certo? A rota com distância 2, eu marquei errado, a rota com distância 2 vai assumir, e por acaso essa rota com distância 2 caia, a rota com distância 3 assume também. Então, só para que nós tenhamos acessibilidade à internet de forma padrão. Então, isso aqui só garante que apenas essa rota aqui vai estar ativa. Essas outras duas rotas vão estar desativadas por conta que elas têm uma distância maior. Tranquilo? Então, nós vemos aqui, eu já tenho um pouquinho de tráfego na interface, isso deve ser tráfego de controle, mas vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso fazer com que essa conexão, eu preciso natear essa conexão, né? Então, como eu tenho 3 links de internet, para facilitar a minha vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Interface List, eu vou criar um Interface List. Vou chamar essa Interface List de Once. Então, nessa Interface List eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar as interfaces do meu PPPoE, do meu discador PPPoE para os meus provedores de acesso. Então, eu vou adicionar aqui PPPoE1, dar um copy aqui, PPPoE para o ESP2 e por fim ESP3. Então, para quê? Por que eu vou fazer isso? Para facilitar aqui minha regra de NAT. Então, para que eu não precise criar 3 regras de NAT, uma para cada interface de saída dessas, eu crio uma regra. Vou vir aqui, uma regra aqui em NAT, regra de source NAT, e vou marcar a interface de saída aqui, ó, Alt Interface List. Eu vou marcar aqui a interface list que eu criei, que foi a Once. Então,
eu venho aqui em Action, vou dar um Masquerade aqui e pronto. Então, eu já tenho minha conexão mascarada aqui. Eu vou voltar aqui para minhas interfaces. Notem que eu já tenho um certo tráfego aqui, porque já tenho clientes autenticados lá no meu PPPoE e já tenho algum certo tráfego para a internet. Então, a minha saída para a internet já está pronta, beleza? Então, vamos começar agora a marcação de pacotes. Antes disso, melhor dizendo, eu venho aqui em Address List e eu criei uma lista de endereços. Ó. Criei aqui novamente, eu venho aqui em mais, eu vou dizer aqui minha Address List com o nome clientes e vou especificar aqui qual a faixa de endereço dos meus clientes. 164.00/24. Então, por que eu vou fazer isso? Eu vou criar essa Address List aqui para facilitar a marcação que eu vou fazer aqui no Mongo, certo? Então, eu já previ isso aqui, já criei essa marcação. Então, por quê? Vamos lá. Primeiro passo, eu vou criar a primeira marcação. Ou melhor, vou fazer a primeira regra aqui no nosso Mongo. A primeira regra vai fazer o seguinte. A primeira regra, eu vou fazer com que... Vou vir aqui em Advanced, vou marcar aqui Source Address List clientes, destino Source Address clientes. E vou vir aqui em Action e marcar Accept. O que isso vai fazer, Wesley? Essa regra aqui ela serve para fazer com que o tráfego de origem dessa lista aqui, que no caso vai ser a lista de endereços dos meus clientes, com destino à própria lista dos meus clientes, ou seja, quando um cliente, quando o IP de origem for dessa lista que eu selecionei, que vai ser clientes, e o destino for também essa lista, certo? For o endereço dessa lista, eu vou fazer com que esse tráfego não seja, ele seja simplesmente aceitado pelo Mongo, ele não seja manipulado, certo? Então, isso aqui eu vou dizer aqui, eu vou criar um comentário aqui para ela e vou dizer, ó, clientes para clientes fora do PCC. Então, todas as conexões que forem de origem da lista clientes com destino à lista clientes, elas não vão ser marcadas, elas vão ser simplesmente aceitas para a minha tabela Mongo, certo? Então essa é a primeira regra que eu vou marcar. Segunda regra, eu vou criar uma exceção aqui. Então, na chain, lembrando a chain pré-routing, certo? Eu não falei na regra anterior, mas só lembrando aqui a chain eu vou usar como pré-roteamento. Então, antes do roteamento, eu vou criar outra regra aqui chamada fora do balance. Para que eu vou criar essa regra? Ou para que eu vou criar essa address list? Eu vou dar um aceito aqui, dar um comentário aqui para ela, vou botar aqui fora do balance. Ok. Wesley, por que você fez isso? Notem que eu nem criei uma address list aqui. Eu simplesmente fui lá no Mongo, na tabela na chain pré-roteamento, disse que a origem, caso a origem esteja nesse address list aqui fora do balance, ele aceita essas conexões, ou seja, essas conexões também não vão passar pelo PCC. Por que eu vou fazer isso? Eventualmente, eu preciso que um cliente ou outro aqui, eu deixe ele saindo fixamente por um IP. Então, para fazer isso, eu tenho que marcar, eu não posso marcar essas conexões. Eu tenho apenas que aceitar essas conexões. Então, eu vou fazer essa regra aqui para caso algum cliente meu precise passar por fora do balance, basta que eu venha aqui no address list, bote o IP do meu cliente, vamos supor que eu quero que o cliente 164.0.150 passe fora do balance. Então venho aqui, seleciono aqui a lista que eu criei, ó, o IP dele, e automaticamente esse IP aqui vai passar por fora do balance. Ele não vai, quando ele chegar nessa regra aqui, ele não vai, ele vai ser aceito e não vai passar para as regras seguintes. Beleza? Então, esse aqui serve exatamente para essa situação. Então, já estou prevendo uma eventual necessidade futura. Então, vamos lá. Próximo passo, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que garantir que o fluxo de conexões, certo? Eu tenho que garantir aqui que o fluxo de conexões seja fiel à sua entrada.
Então, o que é que eu vou fazer? Se por acaso a conexão ela entre pelo link 1, eu tenho que garantir que ela saia também pelo link 1, certo? Por quê? Para evitar que o pacote se perca no caminho. Então, eu vou fazer isso com cada um desses links. Então, as conexões que entrarem por seus links, elas devem sair por seus links. Tranquilo? Então, essa regra ela vem antes da marcação com o PCC. Então, na tabela de pré-roteamento, eu vou marcar a interface de entrada. Eu vou dizer, ó, se essa conexão entrar pela minha interface do PPPoE do ESP1 e não tenha nenhuma marcação, ou seja, não haja nenhuma marcação de conexão, eu vou fazer com que essa conexão seja marcada. Então vou vir aqui em Action, Mark Connection e vou dizer aqui conexão ISP1. Então vou dar um comentário aqui, marca conexão de entrada do ISP1. Vou dar OK. Posso deixar o path-through aqui habilitado, porque isso garante com que quando essa regra ela tiver um match, ou seja, ela coincidir, ela segue em diante. Então, marquei a conexão de entrada do ISP1 e vou fazer isso com os demais ISPs. Então, simplesmente eu vou vir aqui, apliquei já, vou dar um copy aqui, ó. Vou vir aqui, selecionar a interface de entrada de ISP2, no mark do mesmo jeito, e o action vai ser conexão ISP2. Vou mudar aqui o comentário para ISP2, vou dar OK, aplicar aqui, já tem a marcação aqui, vou dar um outro copy, em seguida vou marcar as conexões que chegarem pela interface ISP3. Vou vir aqui em Action e por sua vez conexão ISP3, comentário ISP3. Ok? Então feito isso, eu estou marcando as conexões que entrarem por essas interfaces, certo? Agora eu vou fazer com que essas conexões que entrarem, elas saiam por suas respectivas interfaces. Então, vou criar uma nova regra aqui, e a chain eu vou mudar para output. Então, na chain output, vou vir aqui em connection mark, vou selecionar as marcações que eu fiz. Notem que já apareceu as três conexões, as três marcações de conexões que eu fiz aqui. Então, vou marcar aqui conexão ISP1, vou vir aqui em Action, Mark Routing, e vou dizer rota ISP1. Então, vou dar um comentário aqui, rota ISP1, vou dar OK, aplicar, e vou fazer isso para as demais rotas. Então, vou dar um copy novamente, connection mark ISP2, action, rota ISP2. Vou dar um comentário aqui para a rota ISP2. Apliquei. Vou dar um copy aqui agora e fazer com ISP3. Então notem que eu ainda não falei nada sobre PCC. Eu apenas estou garantindo, fazendo com que as configurações iniciais elas possam funcionar de forma correta. Então, o que foi que nós fizemos, recapitulando, fizemos com que o tráfego vindo de cliente, da rede interna dos meus clientes para os meus clientes, eles não passem fora do PCC, eles não sejam classificados. A gente criou uma lista aqui para caso a gente queira tirar algum cliente fora do balance. Então a gente vai criar um address list conforme a gente marcou aqui e marcou as conexões de entrada do ISP1, ISP2 e ISP3, fez com que elas pudessem sair por suas conexões, por suas interfaces que chegaram. Tranquilo? Então, beleza. Voltando para o nosso cenário, vamos começar agora a trabalhar com PCC. Então, antes disso, vamos entender uma coisa. O PCC ele não soma links, como algumas pessoas costumam falar de forma errada. Então, no PCC, como eu falei, vai haver uma divisão, como o nome sugere aqui, load balance. Load balance ele vai ser uma divisão de carga, certo?
Então vai ser um balanceamento de carga. Então aquela determinada carga ela vai ser balanceada entre os links que eu tenho. No caso aqui eu tenho 3 links. Então toda demanda que minha rede interna gerar aqui, ela vai ser dividida para esses 3 links. Certo? Então vai haver uma divisão das conexões para que elas consigam ser distribuídas para esses links. Então, no nosso cenário aqui eu tenho 3 links que são um de 512 e 2 links de 256. O segredo do PCC está aqui. Está em nós dividirmos isso aqui da forma mais aproximada possível para que essa conexão consiga ser distribuída de forma correta. Então, a gente precisa achar aqui um número chamado de máximo divisor comum. O que é isso? Ser o maior número possível que consegue dividir o 256 e o 512 de forma simultânea, certo? Então o maior número que pode dividir 256 de forma exata seria o quê? Seria o próprio 256, certo? E esse número 256 também consegue dividir 512. Então, se a gente pegar 512 e dividir por 256, a gente vai achar que o resultado é 2, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai quebrar, quando a gente acha esse máximo divisor comum, a gente vai fazer com que esses links aqui trabalhem de forma em que a divisão dê no máximo, o número máximo de 256. Então, o que é que vai acontecer? Um link de 512, eu vou dividir esse link de 512 em 2 links de 256. Então, esse link de 512 ele vai virar 2 links de 256. Mas por que eu vou fazer isso, Wesley? Para poder trabalhar, fazer com que o tráfego consiga fluir da forma mais aproximada possível entre esses 2 links. Então, o PCC trabalha, como eu falei, com um classificador de conexões. A gente vai marcar conexões. Então, para cada um desses links, a gente vai fazer marcações. No caso do link de 512, eu vou dividir ele em 2 links de 256. Então, eu vou ter, por exemplo, para esse link, 2 marcações. O link de 256, eu vou ter uma marcação, que é o máximo número aqui é 256. Então, eu vou ter uma marcação. E o link do ESP3, eu vou ter mais outra marcação. Então, somando aqui, quantas marcações eu vou ter? 2 para o link de 512, uma para o link de 256 e outra para o outro link de 256. Então eu vou ter aqui 4 marcações, certo? Então eu vou dividir esse link aí por 4, essas 3 conexões aqui por 4. Lembra do que eu falei no início? Então as informações do cabeçalho IP, certo? Dos clientes aqui, elas vão ser, através delas eu vou gerar o algoritmo do PCC vai gerar um hash de 32 bits e vai dividir por 4. No caso aqui vão ser o número das divisões ou das marcações que nós vamos fazer com o PCC. E daí a gente vai fazer com que essas conexões elas sejam realmente classificadas. Beleza? Então, explicado isso aí, vamos voltar para o nosso roteador. Então, vamos começar com a marcação do PCC. Então, primeiramente, eu vou usar a tabela pré-routing, certo? E eu tenho que definir também por onde o tráfego desses clientes eles vão entrar, certo? Então, eu tenho que definir aqui, eu tenho que conseguir identificar quais são os meus clientes. Então, eu posso fazer isso de 2 formas. Eu posso fazer isso baseado na interface de entrada, na interface que está ligada aqui, que no caso essa interface é Ether4, e posso fazer também baseado no endereço dos meus clientes. Então eu tenho que dizer ao meu PCC o que ele tem que olhar, quais os endereços ele vai ter que olhar. Então eu tenho que marcar essas conexões, certo? Então nós vamos usar aqui como referência a interface que está ligada aqui ao servidor PPPoE, que é a Ether4. Então, a tabela na chain de pré-roteamento também, eu marco a interface de entrada e venho aqui em Advanced. E aqui em Advanced eu tenho Per Connection Classifier, ou PCC. E aqui está o segredo. Aqui está as opções que eu posso utilizar lá do cabeçalho IP, como eu falei para vocês. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos no campo, no Per Connection Classifier, eu posso usar esses endereços aqui como referência. Então, eu tenho both address. O que significa both address? No campo both address, eu vou usar como referência sempre IP de origem e IP de destino para
gerar aquele hash que eu falei de 32 bits. Eu tenho a opção aqui, ó, both address and ports. Então, eu vou usar endereço de origem, porta de origem, endereço de destino, porta de origem. Eu tenho a opção both ports, onde eu vou usar porta de origem, porta de destino. Eu posso usar apenas o endereço de destino. Posso usar endereço de destino e porta de destino. Apenas porta de destino, porta de origem e endereço de origem e apenas porta de origem. Qual deles eu devo escolher aqui, Wesley? Então, a forma com que o algoritmo trabalha de forma mais precisa seria a opção aqui, both address and ports, certo? Onde ele vai usar como referência a porta de origem, IP de origem, porta de destino, IP de destino, certo? Porém, essa regra aqui, ela não funciona bem quando os clientes precisam acessar sites de banco, certo? Então, ela é a forma mais precisa, porém ela gera problemas quando a, a, o destino a ser acessado sejam aplicações como, por exemplo, Internet Banking, certo? Então, a marcação ela vai fazer com que certas conexões fluam por outros links, e isso faz com que os sistemas de segurança dos Internet Banking bloqueiem o acesso. Então, a gente vai usar o endereço de origem e endereço de destino, que já é suficiente para fazer essa marcação. Então, toda conexão nova, ele vai fazer uma análise no endereço de origem, ou seja, o endereço do cliente, e o endereço de destino que ele está usando. Por exemplo, vamos supor que o cliente vai acessar, sei lá, o site do UOL. Então, ele vai pegar o IP de origem dele lá, o 100.64.010, por exemplo, e o IP de destino do UOL, eu não lembro agora, mas vamos supor que fosse 265.10.15, certo? Então ele vai pegar esse endereço, esses dois endereços de origem e de destino, certo? Vai gerar um hash aqui de 32 bits, como eu falei, e vai dividir pelo número que a gente vai marcar, certo? Que foi o número de marcações que a gente achou lá na divisão, que foram 4, né? Então, ele vai dividir isso por 4 e o resto disso aqui, o resto dessa divisão, que pode ser 0, 1 ou 2, ele vai utilizar para fazer a classificação desses pacotes. Então, vamos voltar. Per connection classifier, both address. E aqui está o denominador que eu vou usar. O número que a gente chegou lá foi 4, certo? Então, a primeira marcação vai ser 4/0. Então, lembra, o denominador da divisão é 4, e quando o resto for 0, ele vai classificar essa conexão. Tranquilo? Então, mais uma vez, pre-routing, marco a interface de entrada, per connection classifier, eu vou marcar o both address, marcação 4, denominador 4, a marcação quando o resultado for 0. Eu venho aqui em extra também e vou habilitar um campo aqui, ó. Em dst address, eu vou marcar essa opção local aqui e vou marcar invert. Por quê? Eu vou fazer com que todas essas conexões sejam marcadas, exceto o endereço de destino seja um endereço que, por exemplo, exista no meu roteador. Isso previne que caso eu, sei lá, eu tenha alguma outra, vamos supor que, vou voltar aqui para o meu cenário, vamos supor que nessa minha rede aqui, eu habilite um outro serviço aqui, eu ligue um outro roteador aqui qualquer, e nesse roteador eu bote, sei lá, um servidor de e-mail, que eu vou oferecer serviço, certo? Que eu vou oferecer serviços aqui para meus clientes. Então o que é que aconteceria? Se eu não marcar aquela opção lá, todas as conexões que chegarem aqui no meu roteador, com destino, eu vou botar nem essa rede aqui, vou botar, vamos supor que eu tenho um switch aqui. Tem um switch aqui, pronto. E eu tenho outra rede aqui. Vamos supor que a rede aqui, sei lá, seja 192.168.10.0/24. Então vamos supor que esse cliente tentasse acessar esse servidor de e-mail aqui, certo? Que está nessa rede aqui. Então, quando a conexão chegasse aqui no roteador, ele ia marcar essa conexão para que ela saísse pela internet. Então eu perderia acesso a essa rede interna
aqui no meu que está conectada diretamente à minha rede. Então, aquela regra serve exatamente para evitar que o tráfego que não seja destinado a alguma interface que eu tenha conectada localmente aqui no meu roteador seja marcado, certo? Então, eu venho aqui em local, qualquer endereço do tipo, cujo endereço de destino seja do tipo diferente do local, o inverter aqui serve para inverter a lógica, certo? Ele não seja marcado. Então, Advanced 40 extra. Eu vou marcar isso aqui e venho aqui em Action e vou fazer a marcação dessa conexão. Então, vou vir aqui em Mark Connection e vou marcar essa conexão como conexão do ISP1. Então, vou usar o mesmo nome que eu usei para a marcação anterior, certo? Então, marcando com conexão ISP1, vou dar um Apply. Vou dar um comentário aqui para aquela, vou dizer conexão PCC ISP1. Então vou dar um OK. Então já tem a primeira marcação do PCC. Vou dar um copy aqui, só para aproveitar os parâmetros. A interface vai ser a mesma, até 4. Porém aqui em both address eu tenho o denominador, mas a marcação agora vai ser quando o resto for 1. Certo? Primeiro foi 0, resto 1. Isso aqui permanece. Então eu vou marcar para que conexão. Lembra que lá no nosso esboço, a gente viu que essa conexão de 512 ia ser dividida em duas conexões de 256? Então, se a gente vai fazer a marcação dessas conexões, vai dividir ela em duas conexões, então eu vou fazer duas marcações para esse mesmo provedor, para essa mesma conexão com ISP1, certo? Então a primeira já fixou a 40, a segunda vai ser a 41. Vou dar um comentário aqui, vou apagar esse comentário só para ele ficar agrupadinho. Vou dar OK. Então, ó, conexão ISP1, a outra marcação do conexão do ISP1 também, certo? OK aqui, ver se está certo novamente. Isso, 40, esse daqui é a 41. E vamos fazer as outras marcações. Então ficou mais uma marcação para o ISP2 e outra marcação para o ISP3. Então, vou dar um copy aqui. Aqui permanece. A próxima marcação vai ser 2. Este continua marcado. Action vai ser conexão ISP2. Vou dar um comentário aqui. A conexão PCC ISP2. Vou dar um apply aqui. Vou dar um copy e fazer a última marcação. Que a última marcação, vem aqui Advanced, vai ser 3. Lembra que o resultado da divisão pode dar só 3 resultados. O resto da divisão pode dar só 3 resultados. 0, 1, 2 ou 3. Certo? Então, basicamente são esses. Então, vamos aqui em Extra, Action e por fim, conexão ISP3. Vou dar um comentário aqui. Marcação ISP3, vou dar OK e OK. Então eu já tenho uma marcação, notem que eu já tenho um tráfego sendo marcado aqui, ó, nas três interfaces no PCC, certo? Já tenho um tráfego sendo marcado aqui. E agora eu vou fazer e outra, antes de eu falar, então uma marcação para o ESP1, a segunda marcação do ESP1, uma marcação para o ESP2 e a outra marcação do ESP3. Eu tenho as 4 marcações aqui feitas. Agora eu vou fazer através da marcação das conexões, eu vou fazer a marcação de rotas. Então, vou adicionar, vou vir aqui na pré-routing, mesmo jeito. Interface de entrada, ETH4, certo? A interface lá. E vou vir aqui em Connection Mark, vou selecionar conexão com ISP1. Em seguida, eu venho aqui em Action direto e marco Mark Routing. Vou vir aqui em Action, Mark Routing e vou marcar como rota para o ISP1. Certo? Rota para o ISP1, vou dar aqui um comentário, rota PCC ISP1. Vou dar um OK, aplicar. Agora eu vou dar um copy aqui, vou mudar a conexão, a marcação da conexão para ISP2, vou vir em Action, rota para ISP2, vou aplicar aqui,
mudar o comentário aqui para ficar HTSP2, dar OK. Vou dar um copy, por fim, conexão com ISP3, action, rota ISP3. Aplicar, mudar o comentário para ISP3. E está pronto as nossas marcações com o PCC. Então, recapitulando, fiz as duas marcações baseadas nos links que nós tínhamos, certo? Então, as marcações foram feitas da forma que nós tínhamos definido. E fiz a marcação de rotas dessas conexões que foram marcadas para que elas consigam sair pelo meu roteador. Beleza? Note que eu ainda só tenho um tráfego em uma interface. Vou botar aqui interface aqui, eu só tenho um tráfego no ISP1, não tenho um tráfego nem no ISP2 nem no ISP3. Por quê? Lá na minha tabela de rotas eu ainda preciso definir a política de roteamento, né? Lembra que a gente fez marcação de rotas aqui, então a gente vai fazer a utilização dessa marcação que nós fizemos aqui na tabela de rotas. As outras duas rotas elas estão inativas, né? Por quê? Porque elas têm distâncias para o mesmo destino com distâncias maiores que a rota com ISP1, que tem distância 1. Então vamos começar aqui a fazer a nossa política de roteamento. Então eu vou vir aqui e vou adicionar uma rota padrão com destino à internet. Vou dizer que a interface de saída é o ISP1. E qual é a diferença? A diferença é que no cenário anterior a gente não tinha aqui marcação de rota. Nesse nós vamos ter. Então se eu vim aqui, ó, Route Mark, eu vou ter as rotas que eu marquei lá no Mangle. Então, rota ISP1, vou dar aqui um comentário, rota PCC ISP1. Então, adicionei a rota aqui. Notem que ela fica ativa, mesmo essa outra estando com a mesma distância. Eu tenho distância 1, distância 1, mas por que ela fica ativa? Porque aqui eu não tenho marcação de rota e aqui eu tenho. Então ele vai sair por uma tabela de roteamento diferente da tabela de roteamento que está definida aqui, certo? Então, vou fazer isso. Vou entrar aqui novamente, vou dar um copy, fazer isso para as demais rotas que nós fizemos. Então, rota ISP2, marcação ISP2. Vou dar um comentário aqui para rota PCC ISP2, dar OK, aplicar, vou dar um copy, ISP3, rota ISP3, vou dar um comentário, rota PCC ISP3. OK, OK, OK. E aqui nós temos, ó, vou fechar essa, não, deixa isso aqui aberto. E aqui nós temos o que? Nós temos as três rotas que nós criamos aqui com PCC ativas e prontas para trafegar. Tranquilo? Então vamos fazer o teste agora. Notem que eu já tenho conexão no ISP3. Estou passando aqui um certo tráfego aqui, ó, 256, então já tem alguém usando o máximo que eu tenho de banda com ele aqui, ó. Eu tenho marcação de rota e as outras duas rotas estão inativas. Então vamos começar a subir tráfego aqui. Então vou logar nesse meu cliente 1 aqui. Vou acessar alguma coisa aqui para gerar tráfego nessa minha interface. Então vou abrir outro cliente aqui, esse cliente 2. Então aqui eu vou acessar o UOL, por exemplo, uol.com.br. Eu tenho uma velocidade um pouco menor, então ó, nota que eu já tenho um tráfego nas duas interfaces, ó, nos dois links de acesso. E agora eu tenho a marcação, está dividida aqui entre os três links aqui. Então ele demorou um pouquinho também, porque eu acho que eu tinha a conexão presa ainda na minha contract. E por isso que ele demorou mais um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. A gente percebe, ó, como o outro link ele tem duas marcações, a gente dividiu os links de uma forma em que a proporção
da divisão ela fique priorizando o link maior. Então, quanto mais marcações eu tiver no link, maior vai ser a probabilidade desse link ser escolhido como destino, né? Como referência. Então, eu tenho essa divisão aí, ó. Então, basicamente, os três links estão balanceados aqui, ó. Então, tenho 256, 512 lá em cima. Tem uma variação, uma certa variação do tráfego aqui. Eu vou botar esse vídeo aqui para rolar. Então já tem um tráfego aqui passando. Notem que a conexão vai sempre ficar oscilando entre esses três links. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham conseguido entender os princípios. É isso aí. Então, até mais. Fiquem bem. Até a próxima.